não acham que o professor, vamos falar mais fora da área da tecnologia, sair um pouco dessa área da tecnologia, o professor mais jovem, e tentar pegar também, entender mais a cabeça do educador, do professor mais antigo, aquele que não está acostumado com a tecnologia e vê muito o videogame como antagonista. Ele é o vilão da aprendizagem. Ele tá. Se o aluno joga videogame, ele não tá aprendendo, você não tira nada daquilo. Para tentar entender, você acha que o professor em si, ele está preparado para esse mundo do videogame, para inserir o videogame em si, até o professor fora da tecnologia, para a gente tentar colocar isso dentro da sala de aula? Eu vejo que muitos até estão, mas a gente tem um fator externo muito ruim, que eu identifiquei em alguns poucos anos de docência. No ensino fundamental, no ensino médio principalmente, o pai daquele aluno, ele não quer saber disso. Então, assim, às vezes o professor está preparado e ele quer estar preparado, mas vem uma pressão social de fora do consumidor desse produto que este consumidor não quer. E aí é que a gente está esbarrando. Então, talvez não seja tanto um problema de professor, mas eu encontro muito um problema de sociedade. Problema mais social do que docente. Tupi, o que você acha disso? Olha, parece até que foi combinado. Não foi combinado. O meu gancho vai ser exatamente o que eu ia falar, mas na verdade o Ed deu a super entrada depois dessa resposta. Porque a questão ela não é de tecnologia, a questão é cultural. Então, assim, é o que eu falo, o Minecraft, o Steam, não são revoluções tecnológicas, são revoluções culturais. Aquilo que a Segunda Guerra Mundial, depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, criou das pessoas, dos baby boomers, terem medo de utilizar a tecnologia, porque achando que com um botão podia destruir o mundo, e inclusive o Nolan Bushnell, quando faz o Atari, coloca o botão do vermelho no Atari, porque anos 70, juventude punk rock, 3 acordes e destruiu o mundo, a gente tem que entender uma coisa, cinema, a gente tem animações que datam nos Estados Unidos dos anos de 1900. A edificação de Hollywood, do mercado cinematográfico, ano de 20. E o primeiro texto bem aceito sobre o cinema e educação, 69, porque Guerra do Vietnã, tinha que treinar as tropas, e o Edgar Dale, que era da indústria de formação militar e também da formação por mídia, consegue colocar os filmes, e inclusive são esses textos que a gente usa para colocar, para embasar o jogo. Por isso que, depois que eu morei na Ásia, vi que as coisas estavam correndo sobre os jogos, eu decorei vários livros, páginas sobre página, e falei, então tá bom, me chamem para debates. Inclusive, por conta do Vale Cultura, tive uma discussão homérica com a Marta Suplicy, né? E, aliás, ontem tive uma gravação de um programa com o filho dela, o Supla, que a gente estava contando essa relação de como que, depois de 75 anos, depois da Segunda Guerra, as avózinhas, que eram crianças naquela época, estão usando o telefone e não estão com medo de apertar o botão. Então, é uma questão cultural. E assim, todo mundo se mete na área do professor e todo mundo se mete na área do videogame. Né? Eu não vou falar para um médico como um médico tem que operar. Sabe? E quando vem alguém falar que vai se meter na minha aula, eu falo, artigo 204 da Constituição, liberdade de cátedra. O negócio se resolve no tribunal. Então, outra coisa que eu achei absurdo é o videogame sempre pagar o pato. Acontece um crime... Ele é sempre o vilão, né? Acontece um crime, parece que já vão dar o gancho que a pessoa joga o videogame. Então, assim, a questão é enfrentamento. Só para concluir minha fala, nunca me esqueço uma vez que foi falado isso numa entrevista, num rádio, num programa de São Carlos. Não vou falar o nome da entrevistadora para não dar ibope para ela. Ela falou, poxa, mas os jogos criam muito violência. Eu falei, me faz a lista aí. Eu falei, e me mostra aí o gráfico dos abusos que acontecem com as crianças em casa e os programas que mostram as mulheres dançando seminuas. Vamos comparar os gráficos, os jogos lançados, né? Então, assim, existe essa má vontade, mas do mesmo modo que o Teams, que o Skype, que o StreamYard eram ferramentas que já existiam, e graças à pandemia, a gente precisou voltar e utilizar, e com certeza todo mundo aqui usava, mas popularizou, a gente está vendo que alguns tipos de pedagogias, talvez as passivas, né, algumas que estão morrendo, elas não dão mais conta. E aí surge o videogame. Quem foi o primeiro cliente dos jogos no Exército? Desculpa, dos jogos, a simulação de jogos. Olha só, H.G. Wells, o primeiro manual de jogo voltado à educação, 1911 e 1913, que deu origem ao RPG.
Então, quando se tem a necessidade, se volta para as ferramentas. E o jogo, ele entra não só pela jogabilidade, mas pelo impacto cultural que ele causa. Beleza. Seu Celso? Bem, só para complementar o que o Tupi falou aí, falou com muita eloquência, temos aí o Huizinga, né? Que ele já diz que todo mundo é o Homo Ludens, nós já não somos mais Homo sapiens, tudo é um jogo, nós já vivemos um jogo. Está acontecendo um jogo agora, aqui é um jogo, querendo ou não. Mas, respondendo à pergunta do Bruno, né, eu estava tendo até uma discussão, não uma discussão, estava tendo um debate com um amigo meu que é professor do Estado, e a resposta é simples. Eu acho, se a gente for pegar do Estado, pelo menos aqui do Estado de São Paulo, qualquer Estado aqui do Brasil, eu acho que o professor ele não recebe o suficiente, não tem incentivo suficiente, e ele não tem tempo suficiente para poder aprender como usar essas novas metodologias, principalmente a gamificação. Eu acho, que nem o Ed falou, né? A gente acaba, né, o GLS, né? Giz, lousa e saliva. Eu mesmo, quando fui dar aula na ETEC, eu não tinha nada, era só giz, a carteira e, uns computador velho lá, e eu dando aula de montagem e de manutenção de micros. Então, eu acho que existe muitos professores que querem aplicar esses novos conceitos. Mas é como eu falei, falta incentivo do Estado, falta o dinheiro que ele precisa para fazer uma pós, para poder fazer uma especialização, né? Então, eu acho muito complicado. Eu acho que não é nem por preguiça dos professores, por qualquer outro motivo que muitas pessoas gostam de falar, professor não faz nada. Eu acho isso horrível, ridículo, quando a pessoa usa um argumento desse. Porque também, quando eu fiz a minha pós no Senac, a maioria dos meus colegas de classe não sabiam usar um e-mail, sabe? Também existe uma galera das antigas que tem muita dificuldade com as novas tecnologias. O celular, deixa eu pegar o meu aqui, o celular pode ser uma ferramenta de aprendizado dentro de sala de aula. Eu usava bastante com meus alunos. Tem um aplicativinho maravilhoso, que se você tiver um projetorzinho, se tiver, né? Se tiver um projetor, eu usava o meu notebook para fazer isso. Usava o meu notebook e usava aplicativos para eles usarem o celular deles e participarem de quiz. Então, existem formas, só que aquele negócio é de cada um. O professor que aplica isso, se quiser. Eu mesmo, quando a gente falou aí sobre os jogos, eu uso muito a série Souls, né? Dark Souls, para dar aula. Então, eu falo para os meus alunos, vocês vão errar muito, e errar é o que faz você acertar. Nos jogos é assim, você tem que errar, para depois poder acertar e vencer. Na vida é a mesma coisa, ninguém sai acertando de primeira. Então, eu acho que é complicado. Eu acho que os professores ainda hoje têm dificuldade, várias dificuldades. Seja o contato com a tecnologia, muitas vezes, é que nem o Ed falou, a pessoa tá lá querendo fazer, mas chega uma hora que fala, eu vou voltar para a técnica antiga, cansa, porque querendo ou não, como eu falei, existem outros problemas que tornam difícil esse acesso a essa possibilidade de usar dentro de sala de aula. As escolas também não têm preparo, e quando tem uma escola com preparo, como eu falei, eu fiz após no Senac, dei aula no Senac por alguns anos, e muitos não usavam nem o Blackboard dentro nem usava. Hoje, eu estava ajudando alguns colegas a poder fazer aula pelo Google Classroom. Eu falei, a gente teve aula disso. Mas eu não lembro, eu não aprendi direito. Então, tem muitas dificuldades. Eu acho que os professores têm muitas dificuldades, não é só papinho furado. Tem muita coisa que pode ser melhorada. Então, eu acho que sim, ainda existe uma certa dificuldade. As coisas já mudaram, né? As coisas já mudaram. Eu como eu falei, eu uso muito a questão aí do Dark Souls. Por quê? Porque eu gosto muito do Paulo Freire, na questão do professor ser mediador. E eu falo para meus alunos, olha, vocês vão me olhar e vão achar que eu sou o demônio do asilo, que vou pegar um porrete e dar uma porretada em vocês e dar hit kill. Mas eu não sou o demônio do asilo, porque o professor geralmente é visto como o demônio do asilo, vai dar uma porretada em vocês, hit kill. E eu falo, não, eu sou o André, eu vou te dar a dica, eu vou falar, pega aquela pedra lá atrás para mim, que aí eu vou fazer uma arma mais forte. Então, o professor tem que dar as dicas, tem que mostrar os caminhos. Eu que dou aula de tecnologia, trabalho com tecnologia, eu falo para eles, eu vou te mostrar caminhos, vou abrir portas. Você decide se vai cruzar essa porta ou não. Sabe? Você que decide. Você deu o passo, aí, a partir dali, você vai continuar. Eu fico aqui parado. O meu propósito dentro de sala de aula é ser um NPC como num jogo. E indicar os caminhos, indicar a melhor estratégia, a melhor saída
para os alunos, para eles resolverem problemas que eu sei que eles vão encontrar e que muitas vezes ninguém fala que existe isso. Por quê? Ninguém vai sair da escola e vai sair acertando, vai virar o Bill Gates, ou, sabe? Eu vou fazer faculdade de jogos e vou fazer jogo para Play 4. Velho, acorda, não vai acontecer isso. Vai ter que dar, sabe? Você vai ter que bater muita perna, você vai tomar muito não, muita porta vão se fechar. Você vai tomar muito hit kill, sabe? Os demônios do asilo da vida, eles vão te dar muito. Existem muitos demônios do asilo. Existem muitos, né? Existem muitos os bichos lá do Dark Souls. O que mais você vai ter é chefão brabo. Então tem tudo isso que eu acho que pode ser aplicado dentro de sala de aula, mas é aquele negócio, o professor tem dificuldade sim, é possível, eu acho que é possível, eu acho que existe grandes possibilidades disso mudar, porque são soluções simples que você pode fazer. Essa questão do erro, eu acho que tinha que valorizar mais o erro, a tentativa, do que simplesmente o acerto. Existem coisas que eu não concordo, né? Tem coisas que a própria educação ainda insiste em fazer certas coisas e devia mudar. Eu acho que o erro, a tentativa, você vê que o menino está lá tentando, não conseguiu, mas você fala, pô, ele tentou. Ele está tentando aprender. Quem aprende mais é quem está em segundo lugar, não quem chegou em primeiro sempre. Quem está tentando correr, chegar em primeiro lugar, aprende. Fala, eu quero superar. E você tem que fazer, vamos lá, você vai conseguir, vamos conseguir todo mundo junto. E não tem essa, né, que tem esse negócio, né, na sociedade, né, no mundo, né, o segundo lugar fede. Não fede, não. O pessoal cria essas doideiras e a gente tem que incentivar os alunos a sair disso. Errar faz parte, você vai errar. Eu até falo, quando eu fui trabalhar num NOC na Paulista, eu errei, acho que 150, mais uns 350 daqueles conector RJ45 do cabo de rede, e o cara da empresa falou, vou te cobrar 50 centavos cada, e me descontou do meu salário. Olha isso. Então, Então, você não pode errar é cobrar do seu. Então, mas só que no mundo, né, no mundo real, as pessoas vão te cobrar pelo seu erro, né? Ninguém vai te falar, parabéns por você ter errado, mas é assim que a gente aprende errando. Eu aprendi que eu falei, no próximo mês eu não vou errar isso aí, não. Decorei a sequência de fio lá do RJ45, mas não foi em sala de aula, olha só, não foi em sala de aula que eu aprendi. Tive que ir na marra. Mas eu acho que dá para a gente aprender, dá para ensinar os meninos, dá para ensinar os alunos antes disso, já aprender ensinar eles a aprender com essa, não ficar preocupado com decepção. Decepção faz parte, sabe? A gente vai errar, a gente vai ter muitos problemas, e a sala de aula tá para isso, né? Para a gente mediar, tentar mostrar caminhos, mostrar soluções para esses problemas que muitas vezes, sabe, parece que não tem solução. A vida é assim. Não é. É isso. Beleza. E você, Fê? Bom, eu vou subverter um pouco a pergunta, porque eu não sou professora e os meus colegas aqui já falaram bastante coisa e eu concordo com tudo que foi dito até agora. Eu vou levar para o lado da educação corporativa, que é um pouco diferente do que a gente vê em sala de aula. Então, por exemplo, uma coisa que vocês estavam falando sobre game educativo ser chato, né? Quando a gente está nas empresas, o que a gente sempre busca fazer quando a gente vai fazer um game educativo é justamente tentar fazer com que aquilo não seja chato, né? Com que não seja mais um treinamento chato que a pessoa tem que fazer ali para trabalhar. Então, essa é a busca que a gente sempre tem no corporativo. E o que o Ed falou sobre pressão social, de muitas vezes os alunos, algumas ou até pais, né, não quererem o uso do game, no mundo corporativo é o contrário. Porque o que as pessoas querem é game, o que as pessoas querem é coisas que estão presentes no dia a dia delas, né? Que, enfim, trazer esse mundo delas para dentro da empresa para que elas consigam aprender mais e melhor. Então, é um cenário bem diferente. O que acontece é que muitas empresas não estão preparadas para isso. Então, você tem aí uma força de trabalho em que a maior parte são millennials já, né? Então, as pessoas que cresceram com videogame e que estão acostumadas a jogar no tempo livre, e aí elas chegam na empresa para aprender alguma coisa, elas têm que fazer um treinamento chatíssimo, ou aqueles e-learning sem fim, que você tem que ficar apertando a telinha para virar, aquela coisa chata, next, sem fim. Enfim, então elas não conseguem aprender nada e aquilo não fala mais com elas, né? E ali, além disso tudo, você tem as pessoas que estão se formando agora, que são da geração Z. E aí são nativos digitais completos, que já estão ali jogando e usando a internet há muito mais tempo do que a gente e que dão uma aula sobre isso na gente, né? Então, o desafio nas empresas, em particular, é conseguir
suprir essa demanda por coisas criativas, por games educativos que não sejam chatos, ou por qualquer coisa relacionada a game, porque às vezes você não consegue fazer, primeiro por falta de tempo, e segundo por falta de budget, né? Porque é caro você desenvolver um game. Então, o que acaba sendo uma solução muito usada em empresas é a gamificação, como o Celso falou aí antes. É uma coisa que você consegue pegar elementos de games e transformar aquela experiência de aprendizagem em algo mais interessante e mais atrativo para essas gerações que estão aí na nossa força de trabalho. Então, eu só queria trazer esse cenário diferente aí, em que a gente não tem a figura do professor, mas tem a figura dos gerentes de treinamento, né, que é o meu caso, que tem que buscar formas criativas de fazer as coisas para acompanhar o que as pessoas precisam e têm interesse, né, e obviamente, deixar essas pessoas mais engajadas e felizes no trabalho. Mas sair da forma caixa, sair desse redondo, dessa forma, e trazer algo mais atrativo, mais interessante e realmente do aprendizado. Exatamente. Não, na verdade, Fê, você estava falando do corporativo, e aqui a gente tem uma experiência de médio, técnico, superior, mas o seu lado corporativo é um lado muito interessante. E o que me vem a dúvida é, você fala assim, não, a gerência, a diretoria está sempre pedindo mais games e tudo mais, mas aí como é que a gente lida com o público na parte do treinamento corporativo, com o público que não tem intimidade com videogame, talvez um pessoal mais velho que a gente, porque a gente tá ali na idade do videogame mesmo, né, de que veio junto. Oi? Mas assim, eu queria entender como é que a gente pega o público que não tem letramento nos games para participar de um treinamento com games. Eu acho que você já deve ter passado por isso. Pois é, isso é um desafio grande também. O que você tem que fazer nesses casos, é bolar um game ou uma experiência gamificada que encontre todo mundo no meio do caminho. Né? Então vai ter que ser aquela coisa mais simples, né, que todo mundo consiga acompanhar, ou com mais explicações, mais tutoriais, né, aquela coisa assim bem arroz e feijão, para todo mundo conseguir jogar aquilo, porque senão você vai ter só a galera que já joga fazendo aí ótimos scores, né, ficando lá em primeiro lugar, e aí a galera que não joga, não está acostumada, nem tem interesse, acaba perdendo interesse, né, em participar. E outra coisa que a gente faz muito também, principalmente na minha empresa, que tem uma pegada mais assim de startup, que gosta de fazer bastante festas e coisas do tipo, prêmios e tal, é justamente premiar as pessoas, né, com algo de verdade. Então, um gift card, um prêmio, alguma coisa assim que vai estimular a pessoa a completar o jogo, né? Que aí você consegue estimular também todo mundo que, mesmo quem não joga, né, vai ter que fazer um esforço extra, mas pode fazer. Você está gamificando os jogos, é isso? Gamificando a gamificação. Eu acredito que a Fernanda pode usar jogos de tabuleiro, né, Monopoly, tem vários jogos que você pode usar que não só eletrônico, né, jogos para trazer essa pessoa, chamar essa pessoa. Eu já vi em algumas empresas, né, o próprio Senac usava algumas gamificações assim, e eu até comentando minha experiência com meus alunos, eu falo de Dark Souls, eu uso essa questão de jogos, mas eu acho que eu não falo na minha sala de aula, ó, você morreu, tomou um hit kill. Mas eu fazia muito assim, quando eu ia fazer montagem de micros, manutenção, eu colocava serrote, martelo, porrete, grifo com corrente, enchia numa mesa e fazia grupos de alunos, e botava a chave de fenda, colocava a ferramenta e falava assim, ó, tem um grupo, agora vocês escolhem as ferramentas. Qual ferramenta é melhor para abrir o computador? Aí, lógico que tinha os moleques que pegavam serrote. Aí eu pegava e falava, não, ó, ninguém vai usar a ferramenta, eu vou usar. Aí eu pegava o serrote e serrava o computador. Imagina, passando serrote Então, ó, que não tá funcionando, essa ferramenta tá errada. E os moleques caíam na risada e tudo mais. Eu acho que, querendo ou não, isso é tentativa e erro. Vai dar certo usar um serrote? É lógico que eles sabem que não. Mas eles escolhem, então, vamos usar, só para eles verem se vai dar certo. Não. Então, eu acho que esse tipo de brincadeira, querendo ou não, acaba fazendo ele memorizar muito mais fácil do que simplesmente falar a ferramenta certa é a chave de fenda. Eu acho que eles sabem que é uma chave de fenda, mas eu mostrava, né, que tem chave estrela, chave Phillips, tem vários tipos, né? Então,
dá para fazer várias brincadeiras usando a questão dos jogos, principalmente como eu falo, né? Os jogos onde você tem que tentar e errou, faz de novo. Vamos tentar até conseguir. Porque é assim que eu acho que a gente aprende com muito mais gosto e com muito mais facilidade quando a gente erra e fala assim, vou tentar de novo, vou conseguir fazer isso. Porque, pelo menos, acredito que todos nós aqui que começamos aí nos computadores também erramos muito. Eu, quando trabalhei numa metalúrgica, quantas vezes não deu problema no Windows 3.11 quando ficava instalando o Doom e destruindo o HD? Quantas vezes? Eu só me tornei professor de TI porque eu queria jogar Doom lá na metalúrgica em 89, com acho que era 5 ou 7 disquetes do shareware do Doom. Eu só virei professor de TI para jogar Doom, só por causa disso. Então, foi tentativa e erro, aprender a mexer com ARG, depois virou Zip, hoje é RAR, agora tem 7-Zip, então a gente foi se acostumando com isso. Então, eu acho que essas coisas a gente também colocar, eu acho que com a Fê também funciona fazer esse tipo de brincadeira, fazer a pessoa experimentar e sentir como que é. Não dá para colocar a experiência eletrônica ali na vida real, mas tem como colocar um pouquinho, não é a mesma coisa, mas tem como colocar aquelas experiências que acontecem dentro dos jogos. Eu acho que é exatamente o que ela faz, o que é muito legal. Gente, desculpa, eu caiu minha internet que deu uma disponibilidade, mas agora eu tô de volta. Pode terminar o assunto que vocês estão, a gente volta no meu depois. Pode completar aí. Só falta o Tupi falar, então, dar uma opinião aí. Eu acredito o seguinte, né? Os jogos, por si só, eu volto a falar, são máquinas de aprendizado, pegando uma questão mais técnica. Então, assim, automação, drones, VANTs, né? Antes de chamar drones, cirurgias robóticas, elas vêm no zero. Quando começa a chegar aquela geração que jogava videogame, bate no infinito. Por quê? Começa a chegar gerações que já têm aquele treinamento, né? Ensino corporativo, já tive algumas experiências, material didático também. O que eu acredito é o seguinte, não existe game designer e pessoa que cria experiências que não joga, que não consegue se valer da fenomenologia. E aí eu acho que é filosofia no talo, assim, sabe? Eu tô lendo a biografia do Grant Morrison, e aí você entende por que o cara é criativo a ponto de se vestir dos personagens e, inclusive, até utilizar substâncias ilícitas para perder o contorno de quem é ele, né? Mas, assim, nem tudo são histórias boas. Mas eu tenho uma história, assim, que eu gosto de falar, até porque os nomes não são falados, mas existe uma super editora no Brasil que eu pedi para tirar todos os meus nomes dos jogos. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, nem sempre uma escola tem um computador para cada aluno. Hoje, por mais simples que o jogo seja, você pode ver hoje os filmes interativos do Xbox, do PlayStation, não, às vezes, chegam aos pés de jogos de tabuleiro, como o Badu, aqui, né, dos Vikings, né, e os jogos étnicos, que antes de mais nada são jogos, você joga. Então, se o jogo hoje não puder ser projetado numa tela, se o professor não puder fazer uma live do jogo, e se os alunos não se empolgarem nesse sentido, né, por isso que eu amo o Scratch. Você faz o jogo, você brinca, você compartilha, né, você entra naquilo da pedagogia hacker, né? O hacker não foi para a escola, mas você vai, você pesquisa, você remixa, né? Eu vejo muito dessa forma. Eu acho que cada vez mais vai ter essa demanda. Existe uma pesquisa do Banco Mundial, aliás, eu vi essa pesquisa em 2010, 2012, que toda empresa vai precisar ter jogos. Tem já algumas empresas como bancos que a gente sabe que tem 100, 200, 300 jogos, né? Esse mercado é um mercado muito efervescente, mas a tendência é que cada vez isso vai acontecer. E como diz o James Paul D, existe uma seleção natural, um darwinismo de jogos, tanto pela qualidade, pela capacidade e tudo mais. E no jogo agora eu fiquei em último, tá vendo? O Bruno caiu, mas voltou antes. Tá vendo? O que vocês aprenderam com os games e games? Citar no máximo aí de 3 games que vocês tiraram ou espremeram algum conteúdo que trouxeram, que vocês usam hoje na vida de vocês, ou que vocês passaram para alguém para frente, até como educadores, a Fê, no caso da educação corporativa, vocês como educadores docentes, dos professores em si, ou para a vida de vocês mesmos, o que vocês aprenderam e jogos, nomes deles, por exemplo? Um que eu vou citar que aprendi muito foi o Carmen Sandiego, que por sinal é um jogo educativo, mas é um jogo educativo que não é chato. Ensina muito sobre história, sobre geografia, e em inglês também, né? Porque eu tinha a versão em inglês, então dava para fazer o que dava ali no jogo, meio que por intuição, porque ainda não tinha inglês muito bom.
mas aprendi muita coisa com Carmen Sandiego. O que mais? Acho que esse é um dos mais antigos, assim, que me vem à mente, que mais dá para aprender mesmo, e ele hoje serve como base de vários jogos corporativos também, porque ele tem esse esquema de explorar lugares e de responder perguntas e tudo mais, que são coisas bem básicas que a gente faz em jogos corporativos também. Então, esse é o meu preferido, digamos assim. Celso? Bem, para mim o Zelda foi muito bacana para aprender muitas coisas em inglês, né? Tinha muito texto, né? Eu aprendi a diferença do Meet com 2E e Meet com EA. Um é encontrar, o outro é carne. Isso aí a gente ficava sempre, achava que era a mesma coisa. Eric Major. A gente ficava sempre na doideira, sempre falava, nossa, que é isso? Sei lá, não sei quem jogava. Eu jogava com dicionário do lado, então ajudou muito o inglês nesse ponto. Mas acho que a maioria dos jogos, né, me ensinou a ter também perseverança, porque os jogos apresentam um desafio e aí você tinha que, sei lá, aceitar aquele desafio e tentar chegar até o final. E eu acho que isso se aplica muito ao nosso cotidiano. A gente não pode desistir no primeiro não, no primeiro obstáculo. A gente tem que perseverar, tem que lutar, tem que seguir. E lembrando, né, na vida não tem continue, não tem vida extra. Então, os jogos têm facilidades aí muito boas. E isso aprende assim, querendo ou não, o jogo dá um choque de realidade. Se você colocar na vida real, você fala, não seria tão fácil assim se fosse na vida real, né? Mas o inglês, acho que o Zelda para mim foi fenomenal. Para o inglês, com o dicionário do lado, ali... Aquele dicionário de capinha verde que você pegava da escola, né? Como que é? O Micael, né? Micael, aquele que tinha nas escolas públicas, que era uma capinha meio de couro. Sim, nossa, aquilo lá, a gente tinha que ficar com aquele dicionário e tinha que anotar, ficava anotando num papel e falava, caramba, até jogo japonês eu tive que aprender alguns kanji. O Final Fantasy VII, eu tive que aprender o que é. Falei assim, isso aqui ressuscita, isso aqui mata, isso aqui cura. Aí ficava anotando. J com quadrado não sei o quê, Phoenix Down. Ficava anotando. E não aprendi muita coisa, né? Japonês é mais difícil. Mas eu tive que fazer, sabe? Fazer doideiras ali. Mas acho que a língua estrangeira foi uma das coisas que mais me colocou, né? Você? Me trouxe assim, falando, nossa, aquele contato direto, né, com a língua estrangeira, que depois, né, jogando jogos online, como Diablo 2 e outros aí, ajudou a comunicação. Porque vai fazer trade com os gringos, né, os gringos, o que é? Você fala BR, aí os caras, já... Ué. Tibia, Ragnarok. Give money, Plex. Give money, blocks. Give money, blocks. E você, Ed, o que você tirou dos jogos e um ou três jogos aí que você pode trazer na sua vida? Eu acho que além do clássico aprendi inglês jogando Phantasy Star e Carmen Sandiego, porque eu também... Carmen Sandiego era bom, né, Fê? Putz, jogo legal. Do PC, nossa. Aí a Nintendo inventou de fazer um Mario's Missing, que parecia um Carmen Sandiego também que não deu bom. Não, aquele não deu bom, mas aquele era genuinamente chato, né? Mas além do clássico aprendi inglês com jogo tal, eu vou dizer que os Cives e os crafts da vida me ensinaram não conteúdo, mas habilidades e atitudes. Porque quando a gente fala de aprender coisas, a gente pensa que aprendizado é só conhecimento, mas não. É habilidade também, é atitude, tem esse tipo de coisa. E esses jogos de gerenciamento me ensinaram sobre gerência. Então, é o que mais me lembrou agora. É isso. Gerenciar tanto financeiro, quanto entender políticas de tipo, eu devo ou não atacar alguém, devo ou não fazer alianças com alguém. Mas nesse jogo tipo você deve atacar, sim, deve atacar. Sempre atacar. O gerência tem que mandar quantos peão pegar madeira e quantos peão vai pegar ouro para poder saber quanto dinheiro você vai ter para fazer armadura e dar porrada nos orcs. Matar todos os orcs. Então, mas... Você é o Pot of Gold, Selling Shears e Eyes of Newt. Exatamente. O código.
Então, mas é que assim, a gente sempre fala de aprendizado de educação e a gente pensa muito em conteúdo, e eu vou até imaginar que a Fê deve falar assim, que no ambiente corporativo a aprendizagem deve estar muito mais focada no como o cara vai trabalhar, gerenciamento, equipe, esse tipo de coisa. Não tenho certeza, não é minha área, é a área dela, mas que me lembrou muito desses tipos de jogos, porque é esse tipo de coisa, não fiquemos apenas falando de conhecimento, mas vamos falar também de toda uma vivência de vida pessoal como profissional. Comportamento, né? Não só conteúdo. É muito difícil eu falar de um jogo, então eu vou dar uma pincelada muito rápida, mas, assim, se eu tivesse que falar uma coisa, era o estilo de vida, era, sei lá, a herança que o meu pai deixou para mim. Então, primeira coisa, a gente baixava jogo na Rádio USP, eu não sei se aqui alguém chegou a baixar jogo em fita cassete, e aí a gente ia... Eu sou novinho, eu sou de 88. Television era só no... A gente ia no dia seguinte no escritório lá, no computador, no MSX, colocar para ver se rodava. Quando eu terminei Bob's Going Home, para mim aquilo foi a própria experiência gestáltica, né? A própria questão, o desequilíbrio cognitivo, sabe? Que eu falei, nossa, como é bom vencer com controle, sabe? A noção do controle. Que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos e eu socava um chão de taco de madeira na TV preta e eu ganhei. Enfim, Street Fighter, a minha ligação com a cultura oriental a ponto de gostar de arte marcial, ter morado na Ásia, ter virado vice-campeão mundial de Kung Fu, sabe? Aquela frase do Ryu, the true, a batalha dorme a verdade dorme no campo da batalha, né? The true lies in Battlefield. E assim, Quackshot, quando eu comecei a jogar, primeiro jogo que eu aluguei do Mega Drive, meu pai foi na locadora comigo, aí foi na papelaria, pegou no sebo, sei lá, comprou um Michaelis desse tamanho, e falou assim, eu não quero ver uma palavra que você não saiba. E, assim, né, isso do digital. Analógico, RPG, para mim o RPG foi a grande escola de game design, tanto que aqui, ó, eu sempre estou com um livro-jogo, tanto para mim, quanto para as crianças. Eu sempre estou lendo, eu estou jogando, eu estou aprendendo, e também no nosso defenestrador aí, os jogos analógicos e tal, o Rex, né? Hoje em dia, isso aí, para mim, eu vou orientar meus alunos em pesquisa, vamos jogar antes. Vamos afiar a cabeça jogando. E eu tenho isso para mim, sabe? Sei lá, acho que o jogo, a gente é muito... Se o jogo é uma religião, a gente acolhe todo o jogo, né? A gente é um pregador, não adianta falar outra coisa. Verdade. Deixa eu, agora, partindo para uma outra área, a gente vê várias realidades dentro das instituições de ensino, desde uma instituição de ensino mais periférica até uma instituição de ensino que a gente vê que é a instituição de ensino mais cara que tem, que é particular, e a gente vê N realidades. Levando isso em consideração, vendo toda a parte de infraestrutura, desde da periferia, da escola mais pobre até a escola mais cara, você acha que o jogo é democrático? Ele pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, com a mesma importância, tanto digital quanto analógico? Você acha que eles podem estar e ensinar da mesma forma nos dois extremos? Vamos lá, o Tupi. A Fê, vai, Fê. Pode ser o Tupi. Pode ser o Tupi? Vamos fazer a volta, o contrário. Então, eu tenho uma experiência, assim, apesar de dar aula num colégio particular, né? Eu também dou aula, eu tenho a oportunidade já de ter, no mínimo à distância, ter dado aula em países, mais de 90 países, já dei treinamento in loco na Nicarágua, para os professores de lá, Emirados Árabes, e às vezes tem países que a gente acha que são muito desenvolvidos, como escolas do interior dos Estados Unidos, e as pessoas ainda não usam smartphone, né? E ao mesmo tempo a gente tem o Vietnã, que é o país que investe a mesma coisa que a Alemanha investe em educação todo ano, né? Hoje a informação, a busca da informação é o mais acessível possível. Todo mundo tem um telefone, né? Inclusive em campos de refugiados tem pessoas que têm telefone, tanto que na África a gente está tendo aquele modelo do M-Banking, do mobile banking, das pessoas que não têm banco, mas colocam no crédito do telefone e pagam as contas com isso. Então eu já tive desde a experiência de escolas que têm computador, escolas de campos de refugiados que têm poucos computadores e escolas que nem internet têm. Então aí o jogo é universal, como o grande Celso mostrou ali, né? O Roy Tzinga, o jogo
ele é algo pré-lógico. Até os mamíferos jogam. Então, como que você vai levar o jogo? Eu parto de uma linha chamada educomunicação, né? Valorizar o conhecimento do jovem, a media literacy, né? E a questão é a seguinte, qual que é o tipo de jogo e como eu posso ensinar? E quais as habilidades e competências que vão estar por trás disso? Como eu disse, Bangladesh não teve essa oportunidade do jogo. Mas aí o que a gente fez? Os outros países criaram vídeos para as crianças verem, até para servir uma pressão política frente ao governo, né? Na África, a gente tinha que ensinar conteúdo de cada um dos países. Eu ensinei o jogo da onça, que é o único jogo tradicional do Brasil, dos índios, com pedra, riscado no chão, né? Às vezes tem pessoas que falam, mas eu não tenho, a minha escola não tem, mas eu falo, vocês não têm celular? Tem. Ah, tem uns genéricos, usa o genérico. O que importa é a habilidade e competência que você vai passar. Então tem essa relação, sabe? Se de um lado tem o algoritmo, do outro tem o sentimento, sabe? Então, às vezes, a gente tem que saber também bater de frente no status quo e conseguir entregar. Só um exemplo bem simples. Em 2006, um nativo norte-americano, ele fez um jogo. Na África, o país era o celular ainda, de acordo com o nível tecnológico, lembrando do GURPS, né? O NT era o celular, o Nokia 90 alguma coisa. Ele fez um jogo de quiz para poder, sobre AIDS. E com pesquisas da OMS, teve diferença. Então, saber, por exemplo, qual que é o console padrão da Índia? Master System. Para onde você acha que é o Zibo? Por que o Zibo estava sendo feito? Né? Ó, essa risada foi maldosa do Celso. Não fala mais nada. Deixa pra lá. Vou falar disso mais tarde.